Boa tarde, bem-vindos. Até às 24 horas de ontem surgiram 6 novos casos de infecção pelo novo coronavírus. Tratam-se de 3 homens e 3 mulheres, todos de São Miguel. Estão em situação clínica estável. Seguimos em direto para Angra do Heroísmo, ao encontro do Nuno Neves. Nuno, dentro de momentos, a Autoridade de Saúde fará um ponto de situação. Olá, boa tarde, Berta. De facto é assim, este é o espelho a esta hora, o cenário a esta hora. Em 183 análises realizadas nas últimas 24 horas, foram detectados 6 casos positivos. De novo, todos na ilha de São Miguel, 3 homens, 3 mulheres que acusaram positivo. Resta saber se, acerca destes novos casos, se estão relacionados ou com a cadeia secundária, transmissão secundária do Hospital do Divino Espírito Santo, ou se estão relacionados com uma cadeia terciária que, entretanto, apareceu no Nordeste, ou se, eventualmente, não estão ligados a nenhuma destas cadeias já conhecidas e se são casos novos em termos de cadeias de transmissão. Neste momento, há 91 casos ativos nos Açores, 5 recuperados, 4 na terceira e 1 na ilha de São Miguel. Há também a registrar até o momento, neste mês, que há surto de pandemia de Covid-19 nos Açores, já 4 óbitos, todos também na ilha de São Miguel. Em termos de divisão, São Miguel continua a ter o maior número de casos positivos, são agora 58, depois 10 na Ilha do Pico, 7 na Ilha Terceira, 7 em São Jorge, 4 na Ilha Graciosa e 5 na Ilha do Faial. Em termos também de contaminação ou de infecção por surto de Covid-19, sabe-se que nas restantes ilhas dos Açores, para além de São Miguel, a situação continua estável. Ontem a Autoridade Regional de Saúde traçou um desenho desta pandemia e foi possível ver que há muitas ilhas em que já não há muitos casos há algum tempo. São Miguel continua a ser, por isso, um foco de preocupação. Vamos ver o que é que nos diz a Autoridade Regional de Saúde sobre estes últimos casos que apareceram exatamente na maior ilha dos Açores. Boa tarde. Fazemos então um novo ponto de situação. Ontem, conforme havia transmitido, tínhamos 137 casos suspeitos, tivemos 89 resultados negativos, 43 da Ilha de São Miguel, 43 da Ilha Terceira e 3 da Ilha do Faial. Tivemos, dentro destes 137, um caso positivo da Ilha de São Miguel, neste caso um profissional de saúde do Hospital do Divino Espírito Santo, que se encontrava de quarentena por via de ter sido um contacto próximo dos outros profissionais de saúde que foram infectados também pelo novo coronavírus e que fazem parte da cadeia de transmissão secundária do Conselho da Povoação. E 47 destes 137 casos suspeitos aguardam ainda colheita e análise, sendo 38 de São Miguel, 5 da Terceira, 1 de São Jorge, 1 do Pico e 2 do Faial. Até às 0 horas de hoje tivemos 135 novos casos suspeitos. Dentro destes 135, 47 obtiveram resultado negativo, 44 da Ilha de São Miguel e 3 da Ilha Terceira, 5 tiveram resultado positivo, todos eles da Ilha de São Miguel. Neste caso, entretanto, um homem de 66 anos, uma mulher de 59, que fazem parte da cadeia de transmissão proveniente da povoação, e outros 2 elementos, um homem de 28 anos e outro homem de 40 e uma mulher de 29, que se encontravam de quarentena em unidade hoteleira por via de terem chegado à região através de ligação por via aérea. Dentro destes 135 casos suspeitos, 83 aguardam ainda colheita e análise, 71 da Ilha de São Miguel, 4 da Ilha Terceira, 3 do Pico e 5 da Ilha do Faial. Estes números relativamente à Ilha do Pico e à Ilha do Faial dizem respeito também a uma alteração que nós fizemos por via também da implementação de uma circular da Direção Regional da Saúde, em que prevê que doentes oncológicos, antes do início de alguns dos tratamentos, devem fazer também teste diagnóstico para a infecção pelo novo coronavírus. Portanto, por essa via, irão surgir agora também, nos próximos dias, alguns casos de utentes, neste caso, que, entanto, irão fazer teste
por precaução, por via também da sua condição mais frágil em termos de saúde. Em termos de vigilâncias ativas, nós tínhamos ontem 3.211, temos atualmente 2.770. Dessas 2.770, 1.403 provenientes da linha de saúde Açores e 1.367 das delegações de saúde. Sendo que destas 1.367 são 5 da Ilha do Corvo, 48 da Ilha de Faial, 29 da Ilha das Flores, 37 da Graciosa, 20 do Pico, 52 de São Jorge, 958 de São Miguel, 40 de Santa Maria e 178 da Ilha Terceira. Em termos de internamentos, temos atualmente 17 utentes internados, 8 no Hospital do Divino Espírito Santo, sendo que 2 continuam em cuidados intensivos. Um, entretanto, destes utentes também foi transferido para o Hospital do Divino Espírito Santo e apresenta, entretanto, também um estado mais débil também da sua condição clínica. 7 encontram-se internados no Hospital de Santo Espírito, sendo que 3 também se mantêm ainda em cuidados intensivos, 2 no Hospital da Horta e 2 no Centro de Saúde do Nordeste. Em contexto domiciliário temos 69 pessoas, 4 na Ilha de Faial, 2 na Ilha Graciosa, 8 na Ilha do Pico, 5 na Ilha de São Jorge, 45 na Ilha de São Miguel e 5 na Ilha Terceira. Em termos de utentes recuperados, nós tínhamos 5 casos recuperados ontem. Dar nota, entanto, do registro também de 3 utentes recuperados, neste caso na Ilha de São Miguel, segundo os resultados mais recentes que nós obtivemos, o que faz um total de 8 utentes recuperados neste momento na região autónoma dos Açores, 4 provenientes da Ilha Terceira e 4 provenientes da Ilha de São Miguel, sendo que estes 3 recuperados que se registaram hoje, 2 deles são profissionais de saúde, que entretanto tiveram história de viagem ao exterior da região, e um outro, entretanto, também que teve resultado positivo também para a infecção pelo novo coronavírus, também tem história de viagem ao exterior da região, mas que qualquer um dos 3 neste momento se encontra recuperado. Temos neste momento 88 casos positivos ativos na região, sendo que destes 88, 55 são da Ilha de São Miguel, 25 do Concelho de Ponta Delgada, 9 da Povoação, 3 da Ribeira Grande, 16 do Nordeste, 1 da Lagoa e 1 de Vila Franca, sendo que relativamente às outras ilhas mantemos o mesmo número que eu, entanto, tenho transmitido nos últimos dias. A registrar ainda os 4 óbitos, todos eles, entanto, da Ilha de São Miguel, e desde o início do surto temos 2.121 casos suspeitos, sendo que destes 1.891 tiveram um resultado negativo, 88, como eu disse ainda há pouco, são positivos ativos, 8 recuperados, 4 óbitos e 130 aguardam ainda por colheita e análise laboratorial. Por último, relativamente aos profissionais de saúde, temos neste momento 295 profissionais de saúde testados, 8 da Ilha de Faial, 1 da Ilha Graciosa, 23 da Ilha do Pico, 235 da Ilha de São Miguel e 28 da Ilha Terceira. Destes 295, 19 aguardam ainda colheita e análise laboratorial. Destes 295, 256 tiveram um resultado negativo. Destes 295, 18 tiveram um resultado positivo, 1 da Ilha de Faial com história de viagem ao exterior da região, 17 da Ilha de São Miguel, sendo que dentro destes 17, 8 são assistentes operacionais, 8 são enfermeiros e 1 médico. E temos ainda a registrar então os 2 casos recuperados que eu acabei de referir há pouco. Deixarei então agora aqui um espaço para poderem colocar algumas questões. Nós temos informação de que um dos casos detectados nos últimos dias em São Miguel seria de um sem-abrigo. E eu gostaria de perguntar se pode, por um lado, confirmar esta situação e, por outro, se esta é de facto uma população que gera mais preocupação neste momento. Sim, confirmo que, entanto, diz respeito a um cidadão que foi admitido até numa dos espaços também que foram criados para esse efeito, também para dar apoio também a esta população, e nesse sentido estamos a proceder da mesma forma também como temos procedido para todos os restantes, a identificar também os contatos próximos, neste caso também num trabalho conjunto com a Secretaria Regional da Solidariedade Social e com a Direção Regional também de Combate e Prevenção das Dependências, e portanto vamos identificar também os contatos próximos, muitos deles também já foram identificados, irá ser feita também a colheita da amostra biológica, irão ser providenciadas também dentro deste trabalho conjunto ao nível de ambas as secretarias também alojamento também para que neste caso também este caso positivo
possa estar agora durante o período também de recuperação também da infecção pelo novo coronavírus, e os restantes também, se assim for o caso, também providenciar ao fim e ao cabo instalações para que eles possam também permanecer com a devida dignidade. E, portanto, efetivamente é uma população de maior risco. Por essa via é que, entretanto, também tivemos este trabalho em conjunto interdepartamental também da parte do Governo Regional, e estamos ainda a apurar ao fim e ao cabo também estes contatos próximos, e irão depois também ter o mesmo procedimento em termos de identificação destes contatos e dos testes diagnósticos também, conforme vem sendo habitual. É um processo mais difícil este de identificação destes contactos próximos, e perguntar ainda se este caso pode vir a motivar medidas mais difíceis de tomar ao nível da prevenção. Nas últimas horas, entretanto, por via desta articulação com a Solidariedade Social e com a Direção Regional também de Prevenção e Combate às Dependências, nós conseguimos identificar muitos destes contatos próximos, porque, sendo uma população, digamos assim, de risco, a verdade é que, da parte do Governo Regional, de todas as entidades departamentais que lidam também com esta população, muitos deles já estão identificados também por via da utilização e do recurso ao fim e ao cabo que lhes são proporcionados, e, portanto, estão identificados. Por via dessa articulação conseguimos identificar já um número bastante significativo desses contatos próximos, e penso que o maior desafio aqui será depois também, conforme eu disse, dar depois também o devido alojamento também a estas pessoas, porque de certa forma tinham uma vida mais indigente, digamos assim, e um percurso mais errático, digamos assim, na sociedade, mas por via desta articulação penso que, entanto, iremos conseguir dar-lhes as devidas condições também para que, perante agora também esta situação de infecção pelo Covid-19, também possam também ter o seu processo de recuperação ao fim e ao cabo da doença. Eu tenho uma questão. Dos dados que nos transmitiu hoje, pelo que eu percebo, dos 6 casos, 3 estão ligados a uma quarentena em unidade hoteleira, e já vamos falar destes, se depois quiserem, mas há 3 que têm a ver com a cadeia da povoação. Eu pergunto se isto é a cadeia secundária do Hospital do Divino Espírito Santo, estes 3? Vem na sequência da cadeia secundária e já mesmo até da terciária, ou seja, de contatos que foram identificados, ainda remanescentes, digamos assim, como eu tinha dito anteriormente, da secundária, porque estamos a testar tanto profissionais como utentes, e, portanto, hoje registou-se mais este profissional, mas que já estava de quarentena, ou seja, aquilo que foi transmitido há uns dias atrás, quando esta cadeia de transmissão secundária foi identificada na unidade hospitalar, um dos serviços foi encerrado, todos os utentes, entanto, também foram transferidos para outra área do hospital, dedicada ao Covid-19, e os profissionais, entanto, foi-lhes determinada a quarentena, e agora, estando a terminar esse período de quarentena, apesar de alguns deles assintomáticos, sem sinais ou sintomas de infecção, antes de voltarem ao trabalho, foi feito um teste diagnóstico de infecção pelo Covid-19. E, portanto, dentro do teste que foi feito, obtivemos este resultado positivo e, portanto, desta via, evitámos, por um lado, que, entretanto, o profissional, estando em período de contágio, estivesse a exercer eventualmente a potenciar a disseminação e propagação da doença, e, por outro lado, antes que voltasse ao início de funções, fizéssemos o teste e evitássemos também, por essa via, também a disseminação e o contágio da doença, e iniciássemos aqui também o processo de recuperação também de si próprio da infecção. Isto é um processo que nós estamos a proceder de igual forma, tanto para profissionais como para aqueles que, como também referiu, que se encontram em unidades hoteleiras. Todos aqueles que nós tínhamos tido até à data, em termos de unidades hoteleiras, tinham feito o teste diagnóstico e tinham tido resultado negativo. Estes 3 positivos vêm, ao fim e ao cabo, aqui dar razão, digamos assim, quando nós implementámos a quarentena também, quer em âmbito domiciliário, como foi o caso deste profissional de saúde, quer também no caso destes passageiros de um voo que ficaram confinados em unidade hoteleira, por via de os resguardarmos de uma interação social e, por essa via, eventualmente, potencialmente infectados, pudessem também contagiar outros cidadãos. E, portanto, tendo agora sido detectados, irão permanecer agora também o período necessário também para procedermos ao seu processo de recuperação. Falar destes últimos da quarentena do hotel, das Exatamente, unidades hoteleiras. Em relação aos 3 primeiros das cadeias secundárias e terciárias, é possível dizer se é o profissional de saúde? Acho que é do Hospital do Divino Espírito Santo, e em princípio os outros 2 são da cadeia terciária? Estão ligados ao lar do Nordeste, sim.
Já falamos sobre isso algumas vezes. Eu ia insistir porque temos visto um foco central, ou pelo menos um dado comum, que é o Hospital do Divino Espírito Santo. Eu não sou profissional de saúde, por isso também é que lhe faço essa pergunta. Podemos falar não de uma transmissão por via de profissionais de saúde, ou se podemos falar também de uma transmissão via enfermarias? Ou seja, pode haver enfermarias infectadas e não apenas profissionais de saúde infectados? Neste momento não. De todos os resultados que nós obtivemos, e digamos que demonstração disso foi, como eu disse há pouco, dentro dos cerca de 300 profissionais de saúde que nós já testámos, a maior parte deles, 235, são de São Miguel, são nomeadamente e sobretudo da unidade hospitalar, do Hospital do Divino Espírito Santo, e maioritariamente a maior parte deles teve resultado negativo. Portanto, seria preocupante, tal como eu já disse em ocasiões anteriores, é sem dúvida preocupante e por isso é que nós estamos a trabalhar, mas seria mais preocupante se tivéssemos um número superior de profissionais de saúde infectados e de utentes infectados. Nós, entanto, através do trabalho que foi feito com as delegações de saúde, identificámos logo o primeiro caso, ou os primeiros 2 casos, digamos assim, que despoltaram esta cadeia de transmissão secundária dentro da unidade hospitalar e por via, entretanto, depois também da celeridade da identificação dos contactos próximos e dos resultados e dos testes diagnósticos que foram feitos, bem como também, como eu disse há pouco, da determinação da quarentena, também dentro de um serviço onde foi identificado um dos casos positivos, conseguimos, de certa forma, estancar um pouco também uma eventual sangria de profissionais infectados e de utentes infectados dentro da unidade hospitalar. Claro que, entanto, trouxe alguns constrangimentos dentro da unidade, como eu disse, houve um serviço que foi encerrado. Houve, há uns dias atrás, também que vocês devem ter tido conhecimento e também colocaram essa questão, outros serviços também que foram visados, que foram também testados profissionais e utentes, todos eles até ao momento com resultado negativo e, portanto, por essa via não estamos ainda perfeitamente descansados com a situação, efetivamente, no Hospital do Divino Espírito Santo, mas dentro dos resultados que nós temos vindo a obter, conseguimos, de certa forma, travar a disseminação de um foco infeccioso ali na instituição. Agora, convém que, entanto, nos próximos dias ainda mantenhamos, digamos, o nível de alerta. Como eu disse, há muitos profissionais ainda também que estão de quarentena, alguns deles relacionados com a cadeia de transmissão secundária dentro da unidade hospitalar e, portanto, como aconteceu com o caso deste, iremos manter também o mesmo alerta relativamente aos outros, fazer também testes diagnósticos antes que voltem ao exercício de funções para assegurar ao fim e ao cabo que, entanto, não há ali nenhum outro foco, digamos assim, que se possa originar. Uma questão sobre o Hospital de Ponta Delgada, se sabe quantos utentes já foram infectados no hospital? Eu agora, se lhe disser de memória, se calhar vou incorrer aqui em algum erro, mas todos eles, pelo menos, estão relacionados com o Serviço de Medicina, que foi encerrado. Alguns deles, nomeadamente ontem, o óbito que, entanto, foi registado foi o meu utente que tinha tido alta, que, entanto, foi reinternada. Mas não queria estar aqui, entanto, a avançar com o número para dizer de alguma forma imprecisa depois também esse número de utentes. Alguns deles a maior parte deles estão relacionados com o serviço de medicina e, portanto, alguns já estavam internados na unidade hospitalar, outros, entanto, tinham tido alta, mas também que já foram identificados e que a maior parte deles também teve resultado negativo. Mas, como eu estava a dizer, mantemos na mesma ainda a vigilância também dessas situações para ver se durante os próximos 14 dias também desenvolvem sinais ou sintomas também de infecção. Se a autoridade de saúde já sabe como é que este sem-abrigo terá sido infectado, em que contexto? Peço desculpa, como? Em que contexto é que este sem-abrigo terá sido infectado? Ainda estamos a apurar, ou seja, nós na articulação que temos vindo a fazer, nomeadamente com a unidade hospitalar, fizemos o levantamento também de todos os registros de idas ao serviço de urgência, eventualmente internamentos, idas à unidade de saúde de Ilha de São Miguel, a outras entidades que também prestam algum tipo de apoio também a este tipo de cidadãos e dentro desta articulação entre os diferentes departamentos estamos ainda a fazer esse levantamento de informação e foi o que nos permitiu depois também identificar os ditos contactos próximos. Portanto, queremos perceber agora efetivamente neste momento se é algum foco, digamos, que é detectado na comunidade e que, entanto, como devem compreender, é motivo de preocupação, ou se conseguimos determinar da mesma forma como fizemos com as outras situações e com as cadeias que nós identificamos, se há alguma ligação também epidemiológica, nomeadamente com os profissionais de saúde ou com os serviços
onde este cidadão possa ter recorrido, nomeadamente na unidade hospitalar. É um trabalho que nós estamos a fazer ainda neste momento e que penso que, entanto, depois também, amanhã ou depois, também já poderemos ter alguma informação também que possa elucidar sobre este caso. Tendo em conta que as medidas estão sob as mesmas medidas de contenção, gostaria de saber a sua opinião em relação à discrepância dos números das outras ilhas em relação a São Miguel. Acha que falhou algo ou não? Se acho que foi, peço desculpa. A discrepância, o porquê da discrepância dos números, na sua opinião, entre a ilha de São Miguel e as outras, se acha que falhou algo ou não? A discrepância tem a ver com a própria densidade populacional, não é? Estamos a falar da ilha de São Miguel, da ilha com maior densidade populacional da região e, portanto, digamos que em termos de rácio estará, de certa forma, justificado a ocorrência de um maior número de casos, entanto, na ilha com maior densidade populacional na região. Mas deixem-me, entanto, também até, só a propósito disso, também dar-vos nota também do facto daquilo que estamos neste momento também a assistir em São Miguel, também da implementação de uma outra medida, digamos assim, também por via de assegurar depois também a estabilidade conseguida nas outras ilhas da região. Irá sair também uma circular hoje também da parte da Direção Regional da Saúde, em que, em termos de deslocações interilhas, nós, conforme também já havia transmitido aqui há uns dias atrás, que estávamos a ponderar essa situação, e todos aqueles que se desloquem interilhas, entanto, irão ter que fazer um período permanente de quarentena na ilha de chegada. No caso concreto de São Miguel, atendendo às cadeias de transmissão que nós temos neste momento e, sobretudo, esta cadeia de transmissão originária da povoação e que se encontra ainda ativa, todos aqueles que, entanto, saiam da ilha de São Miguel e se desloquem interilhas terão que fazer previamente um teste diagnóstico para infecção pelo novo coronavírus. E, portanto, nesse sentido, nós queremos, quer pela implementação da medida de quarentena na ilha de chegada, quer por via também da redução do teste diagnóstico prévio à saída da ilha de São Miguel, queremos por esta via, entanto, assegurar que a estabilidade conseguida nas outras ilhas se permaneça, digamos assim, e evitemos por esta via depois também a disseminação da infecção na região. A ilha de chegada é uma pessoa que vai de São Jorge a São Miguel, faz a quarentena em São Miguel ou faz o regresso quando volta a São Jorge? E terá que fazer sempre, entanto, na ilha de chegada, exceto-se, entanto, depois os casos médicos, não é? Ou seja, nós, entanto, conforme havia transmitido também no outro dia, teremos que acautelar ao fim e ao cabo essas situações, também em conjunto também com os diferentes profissionais de saúde. Agora, o que é certo é que, entretanto, nós, para, digamos, ainda mantermos esta contenção alargada que temos neste momento na região, temos que salvaguardar de alguma forma, como também ontem havia transmitido, já temos algumas ilhas sem casos positivos registados, há alguns dias, em alguns casos há várias semanas, e, portanto, atendendo aqui, ainda temos esta cadeia de transmissão ativa na ilha de São Miguel, a cautelar que, entanto, não há nenhum cidadão que possa deslocar-se para uma ilha que não tem registro positivo de infecção pelo novo coronavírus e possa criar novas cadeias de transmissão nessas ilhas. Uma questão em relação às ilhas que não têm novos casos. Se fará algum sentido colocar as pessoas que estão a fazer tratamento em domicílio em hospitais para garantir que não há perigo de As contágio? que estão positivas, neste momento nada aponta para isso. Aliás, nós temos registrado efetivamente até casos de recuperação em contexto domiciliário. Todos aqueles que também coabitam também com alguns elementos do agregado familiar também se encontram em vigilância e também são testados também, se assim houver também essa necessidade, e portanto até ao momento temos tido resultados positivos nesse sentido, positivos não em termos de infecção, mas positivos em termos de resultado de ganhos em saúde. Conforme também já havia transmitido anteriormente, foi uma decisão ao nível regional de alguns dos casos, entanto, ficarem em contexto domiciliário para efetivamente também não sobrecarregarmos as unidades de cuidados de saúde mais diferenciadas, nomeadamente as hospitalares, por via depois também daquilo que é a evolução da própria condição de saúde da pessoa infectada pelo novo coronavírus, que fica sob vigilância e a partir do momento em que, entanto, apresenta sinais ou sintomas de maior gravidade, então aí sim, como aconteceu em alguns dos casos, é transferida para a unidade hospitalar e depois proporcionados esses cuidados de saúde mais diferenciados. Até lá, desde que, entanto, façamos o controle desses sintomas, temos tido esses casos de recuperação, portanto, até ao momento não justifica depois também essa transferência para unidades hospitalar. Um outro grupo que também é de risco são os idosos. Em relação aos idosos... Uma
uma pergunta sobre os idosos, perceber o que é que está a ser feito em termos de testes. Novas admissões em lares fossem testadas. E pergunto se um utente que está num lar... Pergunta se um utente que está num lar, que vá ao hospital, que fica internado, quando regressa, quando faz teste ou não, e se, estando no hospital, quando regressa à casa, também é testado ou não? Neste momento, no caso pensando no caso particular da Ilha de São Miguel, que digamos que é aquela, como eu estava a dizer, com a cadeia de transmissão ativa neste momento, que também incita alguma preocupação, outro nível de atenção. Aquilo que ainda ontem também conversámos com o Conselho de Administração do Hospital de Vinho Espírito Santo era tudo que fossem novas admissões e altas fossem devidamente testados para a infecção pelo novo coronavírus. Portanto, tendo esta base, digamos assim, atendendo aos casos também que vamos registrando como positivos no Hospital do Vinho Espírito Santo, todos aqueles que são admitidos para já entram numa área específica dedicada ao Covid-19, ou seja, todos aqueles que, entanto, tenham sinais ou sintomas de infecção respiratória já têm uma via, digamos, específica criada para o efeito para que se faça esse despiste. E, portanto, são feitos os testes também a essas novas admissões e as altas, independentemente, depois também são transferidos para unidades de cuidados continuados integrados ou para estruturas residenciais para idosos ou mesmo até para contexto domiciliário. Também foi isso que foi conversado ontem com o Conselho de Administração, no sentido também de serem feitos esses testes. No caso concreto das estruturas iniciais para idosos e unidades de cuidados continuados, tal como foi feito, por exemplo, no Centro de Saúde Nordeste, em que houve a transferência também para outras duas unidades de cuidados continuados integrados da Unidade de Saúde de São Miguel, fizemos os testes diagnósticos e todos eles também tiveram um resultado negativo. Irá ser feito, conforme muito bem referiu, de acordo com aquilo que foi a nossa circular emitida no início deste mês, e, portanto, todos aqueles que, entanto, saiam dessas estruturas, depois, quando regressarem, terão que ter esse teste diagnóstico também realizado, por via de garantirmos também digamos que a não existência de casos de infecção nessas estruturas. No caso, entanto, das outras ilhas, atendendo a que já passámos uma série de dias e uma série de semanas sem casos registados de infecção, nem um número significativo também de casos suspeitos, nada aponta neste momento também para, digamos que, implementarmos estas medidas de exceção, como estamos a implementar no caso concreto da Ilha de São Miguel, mas também qualquer alteração, digamos assim, da evolução do surto, depois também iremos adaptar e ajustar consoante a necessidade. Peço desculpa, há uma informação de última hora, digamos assim, que já foi notícia agora nos jornais da hora de almoço dos órgãos de comunicação nacionais, que tem a ver com um navio que está afundeado ao largo dos Açores. Creio que foi pedida uma autorização para atracar. Segundo a notícia, fala em mortos e algumas centenas de infectados. O que é que nos pode adiantar acerca disso? Porque, entretanto, acho que já foi pedida uma segunda autorização também a Lisboa, que também não foi diferida. Que informação é que nos pode adiantar e se isto esteve em causa ou não, se isto passou também por si ou não? Sim, nós, entanto, temos estado em articulação com diversas entidades, tanto da parte da saúde, enquanto Autoridade de Saúde Regional, também com os portos e as capitanias também da região, bem como também outras entidades também a nível governamental, quer da região, quer da República, e, portanto, é uma situação que nós estamos a acompanhar neste momento. Posso dizer também relativamente a essa situação que já foi feita também uma transferência, também uma evacuação também de um passageiro também que foi solicitado também ao abrigo das declarações internacionais também para esse efeito e, portanto, esse paciente também já está a ser acompanhado. Relativamente aos restantes, é uma situação que estamos a fazer a monitorização também, quer a nível regional, quer a nível da República. Sabemos que, entanto, este navio já terá também solicitado também que atracasse também alguns dos portos, neste caso do continente americano, e, portanto, tudo indica que, à partida, também irá seguir a sua viagem até chegar ao continente europeu e depois poder ter outro tipo de assistência, atendendo depois também ao número de passageiros que tem a bordo. A informação que nos tem chegado tem sido muito dispar também por parte dos agentes de navegação e das autoridades também a bordo do navio e, portanto, é uma informação que também ainda estamos a atualizar e estamos também a acompanhar
como eu disse, a nível regional, também a nível do continente. E, portanto, assim que necessário, depois também poderemos fazer essa atualização, mas que neste momento ainda estamos a acompanhar, porque a informação que nos tem sido remetida não tem sido, digamos que, uniforme o suficiente também para podermos emitir qualquer tipo de orientação. E foi a evacuação do passageiro com Covid-19? Não, neste caso, entanto, por outro motivo, por outra situação clínica, não foi derivado, entanto, à infecção pelo Covid-19. Uma questão do Açoriano Oriental, se os Açores vão seguir as recomendações da DGS para o uso de máscara no sentido de generalizar o seu uso à população? A Direção-Geral da Saúde tem vindo a acompanhar este processo também ao longo dos últimos dias e que tem dado também bastante discussão com diversos peritos também da saúde pública e não só, e nós temos estado a acompanhar também essa discussão. De uma forma também já tenho transmitido, estamos em fases diferentes e distintas a nível do território continental e aqui na região. O uso generalizado de máscaras deve ser devidamente ponderado. Como eu estava a dizer mesmo até ontem, a utilização de máscaras, digamos que não se sobrepõe, nem existe evidência científica ainda neste momento que justifique a não adoção das orientações e das recomendações que nós temos dado. Para dar um exemplo, entre utilizar uma máscara cirúrgica e adotarmos as recomendações que nós temos dado, estivemos a comunicar com alguém por via, entretanto, das gotículas que possam sair da boca quando nós estamos a conversar. Se guardarmos a distância de segurança, não há qualquer tipo de perigo e, portanto, entre guardar essa distância de segurança ou ter uma máscara cirúrgica, o apenas e só guardar a distância de segurança é suficiente para, enquanto estamos a comunicar, não haver transmissão de gotículas e, por essa via, a infecção. Também alguém que esteja assintomático e que esporadicamente tussa ou espirre e, entretanto, adote as regras de etiqueta respiratória que nós temos também transmitido, tossir ou espirrar, entanto, para um lenço descartável ou para o antebraço e, por essa via, por ser esporádico, por ser ocasional, evitar a disseminação também do vírus, não é necessária, se adotar ao fim e ao cabo essa atitude e esse comportamento, a utilização de máscara cirúrgica. A máscara cirúrgica, até ao momento, mantém-se a sua indicação, conforme nós já havíamos transmitido, quando a pessoa está efetivamente sintomática em termos de sinais e sintomas de infecção respiratória. Tosse frequentemente, espirra frequentemente, tem corrimento nasal, tem uma tosse produtiva, aí sim a pessoa deve utilizar uma máscara cirúrgica para que, entretanto, dada a frequência dos acessos de tosse e dos espirros, não faça a propagação e a disseminação da infecção. Nas outras situações, basta apenas e só, entretanto, a utilização das regras e das orientações que nós já temos transmitido. Se, entretanto, como eu já tenho também comunicado, houver evidência suficiente e houver, entanto, um entendimento dos diferentes peritos, quer da saúde pública, quer, entanto, da infecciologia, que é recomendada a utilização das máscaras cirúrgicas para a população de forma generalizada, claro que, entanto, nós, tal como temos vindo a fazer, iremos sempre acompanhar também toda essa evidência científica e iremos implementar também essas orientações e recomendações. Agora, neste momento, e atendendo também às fases distintas em que nós estamos, na região, nada aponta para que, entanto, adotemos esse tipo de metodologia. A TSF Açores pergunta quantos profissionais de saúde do H10 estão de quarentena na sequência do contágio do primeiro profissional de saúde desse hospital e como é que isso está a afetar os serviços? Isso também já tem sido transmitido, não é? Nós temos cerca de 200 profissionais de quarentena no Hospital Divino Espírito Santo. Digo 200, cerca de 200, porque o número, entanto, é dinâmico. Conforme eu ainda há bocado referi, tivemos, entanto, o caso de um profissional que estava a terminar esse período de quarentena e que, entretanto, fez o teste de diagnóstico. Portanto, esse, entanto, irá ficar agora também o seu período de recuperação por via de, entanto, ter positivado para a infecção pelo novo coronavírus. Os restantes que, entanto, não positivaram, portanto, poderão regressar ao trabalho. Portanto, são cerca de 200 que ao longo dos últimos dias nós identificamos e que foram colocados de quarentena. E, portanto, o constrangimento que houve, sobretudo, existiu há uns dias atrás, por via do encerramento do serviço de Medicina 1 e a transferência de alguns dos utentes para outras áreas do hospital e, portanto, esse foi o maior impacto que houve na instituição em termos da sua atividade assistencial. Nada invalida que, entretanto, também os próximos casos que possamos detectar também levem à adoção de outro tipo de medidas dentro da instituição e, por essa via, depois também outros constrangimentos por via também da adaptação do plano de contingência. Mas, pelo menos para já, o maior impacto que houve já foi registado,
estamos a registrar neste momento a readmissão, digamos assim, de profissionais de saúde ao seu exercício de funções e, portanto, penso que, entanto, é uma situação que poderá ser melhorada durante os próximos dias. A Rádio Horizonte pergunta como é que se explica esta estabilidade das diversas ilhas que estão sem casos há diversos dias. A que se deve a estabilidade? Não querendo, digamos, puxar pelos galões, mas a verdade é que, entretanto, tem muito a ver com as medidas que a própria população também adotou das recomendações que nós temos feito, não é? Ou seja, há que dar o mérito aqui também à população, porque, pese embora, e isto, digamos, sem querer fazer aqui nenhum puxão de orelhas, não é? Que não tenho legitimidade também para isso, mas apesar de ontem, dos dias solarentos que nós temos vivido, termos visto algumas das pessoas já dar os seus banhos, digamos assim, nomeadamente aqui na Terceira, no Negrito e por aí fora, quando não o deveriam fazer, mas a verdade é que a generalidade da população tem adotado as recomendações que nós temos emanado, nomeadamente de restrição da interação social, e por essa via nós conseguimos ter maior eficácia e eficiência nas medidas de contenção que temos implementado. Mas, mais uma vez, não quero mais relembrar, não podemos baixar a guarda, as pessoas devem na mesma manter esse distanciamento social, porque o surto é evolutivo. Como já devem ter compreendido, dos 14, 21 dias, mais dias, é sempre recomendável a adoção da quarentena, apesar de não ter sido determinada pelas delegações de saúde, mas façamos de conta, digamos assim, que estamos todos nós de quarentena e, portanto, evitemos ao máximo essa interação social. Isto que está a dizer, só para lhe fazer uma questão rápida, ontem foram também distribuídas, ou pelo menos foram tornadas públicas, várias fotografias de algumas manifestações religiosas na ilha de São Miguel, em Rabo de Peixe. Se tem conhecimento de que isto aconteceu e se isto não é realmente o contrário daquilo que estava a acabar de dizer em relação a outras ilhas? Sim, é verdade, ou seja, nós, entretanto, temos feito as recomendações, não é? Claro que, entretanto, não somos agentes da autoridade nem forças de segurança para impor, digamos assim, que essas recomendações sejam efetivamente cumpridas por parte da população e de algumas entidades. Claro que, entanto, da parte das forças de segurança têm colaborado connosco também na sua implementação e na sua efetivação, mas é aquilo que nós temos sempre tentado chamar a atenção, ou seja, das atitudes e dos comportamentos de cada um de nós e do coletivo irá depender muito depois também aquilo que irá ser a nossa capacidade de resposta ao surto da infecção pelo Covid-19 aqui na região. Não podemos, de maneira alguma, entretanto, considerar que pelo facto nas ilhas da região, fora a ilha de São Miguel, de não serem registados casos positivos há alguns dias e em algumas das ilhas há algumas semanas, que está tudo bem. É um erro nós, entanto, pensarmos que estamos efetivamente em segurança, porque ainda falta muito tempo, o surto vai durar mais algumas semanas. Temos efetivamente que garantir que, entanto, temos as condições de segurança para que, paulatinamente, também a vida em sociedade volte ao normal. E como eu também disse há uns dias atrás, neste momento na região, nós temos, digamos, poucos casos que, entanto, não nos vão, ou não nos garantem, pelo menos neste momento já, uma imunidade de grupo. E, portanto, por essa via também não estamos salvaguardados, digamos assim, de um segundo foco e do impacto desse segundo foco. Até em alguns países também já se fala precisamente nisso, não é? De uma segunda leva, digamos assim, do surto nos diferentes países e, portanto, temos que estar atentos a todas essas situações e, portanto, até regressarmos, digamos, a um mínimo de normalidade, todas as pessoas e todas as entidades devem evitar os aglomerados e os ajuntamentos, digamos assim, de pessoas e restringir por essa via a interação social. Antena 9 do FEIAL questiona se o material que chegou hoje da China vai responder a que tipos de necessidades e até quando? Tudo depende, o até quando, tudo depende depois também do consumo, digamos assim, dos equipamentos de proteção individual. O fato é que, entanto, tendo o número de utentes que nós temos neste momento internados, quer em estado menos grave, quer em estado crítico, isso, entanto, infere no número de equipamento de proteção individual que é utilizado diariamente nas unidades de saúde. Claro que, entanto, a carga que hoje chegou à região veio, sem sombra de dúvida, em boa altura. É sempre bom, entanto, quando nós temos uma maior capacitação da reserva estratégica na região e, portanto, independentemente da duração, digamos assim,
desse equipamento na região. A verdade é que, entanto, nos vem dar aqui uma maior capacidade em termos de reserva estratégica e, portanto, é sempre benéfico, entanto, para nós ter esse equipamento numa altura em que não temos, digamos, o pico do surto a incidir aqui na região e, portanto, esse trabalho prévio, conforme eu já havia transmitido, foi feito por parte da Secretaria Regional da Saúde em conjunto com outras entidades. Já o recebemos e, embora o recebemos antes que, entanto, efetivamente as coisas se possam agravar. A não revista relativamente ao uso de máscaras e à recomendação da DGS pergunta se a região acautelou a compra de máscaras para a população caso seja decidido o uso generalizado. Uma reserva, digamos assim, que nós temos neste momento de máscaras foi precisamente reforçada por via da carga que hoje chegou da aeronave que, entanto, aterrou na ilha de São Miguel. Portanto, a utilização generalizada das máscaras vai ao encontro daquilo que eu já referi há pouco. Isto não invalida que, entretanto, depois também ainda possamos adquirir mais equipamento de proteção individual, nomeadamente máscaras cirúrgicas, mas neste momento, como eu estava a dizer, independentemente do número de máscaras que nós temos disponível neste momento na região, a questão que aqui impende sobre a decisão ou não da utilização das máscaras cirúrgicas não é o número de máscaras disponíveis, é sim a eficácia ou a eficiência da sua utilização de forma generalizada. Estão então respondidas todas as questões que foram feitas hoje neste briefing diário da Autoridade Regional de Saúde, num dia em que há a registar mais 6 casos positivos de Covid-19, todos em São Miguel, 3 relacionados com as cadeias já identificadas, secundária e terciária, que vêm da povoação, que depois se dividem quer para o Nordeste, quer também para o Hospital do Divino Espírito Santo. Outros 3 têm a ver com pessoas que estavam a cumprir confinamento obrigatório nas unidades hoteleiras, neste caso também em Ponta Delgada. Neste momento são mais de 90 os infectados por Covid-19 nos Açores. Há também ainda a aguardar resultado ou colheita 130 casos suspeitos. Berta. Nuno Neves, em direto do Solar dos Remédios, onde a Autoridade de Saúde Regional fez um ponto de situação da Covid-19 nos Açores. Dizer ainda que existem nos 3 hospitais 17 internados. Destes 17 internados, 5 pessoas estão nos cuidados intensivos e há também 69 pessoas que estão a tratar da Covid-19 em casa. O navio que tentou e que esteve afundeado ao largo dos Açores e que tentou atracar num dos portos dos Açores e que também já pediu autorização ao governo português para atracar. O governo regional não deu parecer positivo para que este navio atracasse. Ele vinha das Caraíbas, tem pessoas mortas a bordo, nomeadamente tripulantes, e centenas de passageiros contaminados com a Covid-19. O navio Marella Explorer 2 pediu, assim, autorização para atracar num dos portos dos Açores, foi negado pelo Governo Regional e tenta atracar num porto em Lisboa. Vale a pena ainda, por fim, dizer que a Direção-Geral de Saúde recomenda o uso de máscaras por parte da população. A Autoridade Regional de Saúde entende que este uso generalizado de máscaras cirúrgicas por parte da população não é necessário no momento atual. Terminamos assim esta informação especial dedicado à Covid-19, onde a Autoridade de Saúde Pública fez o ponto de situação. Regressamos já a seguir com as notícias do Atlântico. Fique bem.